Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos a um Talkcast. Hoje é um dos melhores dias para mim. Estou aqui com um companheiro, uma figura que eu admiro tanto. E eu acredito que será um prazer muito grande vocês ouvirem toda a sua carreira como empreendedor. E acredito que será um divisor de água para quem ceder e aproveitar o máximo do conhecimento que será aqui explanado. Sou Patrício Silva, seja muito bem-vindo. Olha, muito obrigado. E agradeço pela disponibilidade. Estamos aqui hoje a começar o ano da melhor forma. É verdade. Da melhor forma. Então, eu sou o Manassés Invest, para quem já me conhece, para quem não me conhece, eu também sou o Manassés Invest, um jovem sonhador que está atrás nessa carreira também como empreendedor. E nada é mais certo do que aprender com pessoas que já mergulham nesse oceano, né? Se quisermos ser tubarões, devemos não sangrar. Esse é o conselho que começo já a deixar aqui para si. Então, senhor Patrício, a primeira vez eu gostaria que apresentasse, né, o que tem feito atualmente, quem é o senhor Patrício, para quem não conhece. Ok, olha, primeiramente, saudações de acordo ao fuso horário, né, a todos que estiverem a nos acompanhar. Primeiramente, agradeço pela oportunidade, pelo convite. Da minha parte, é um privilégio estar aqui, porque eu sei que essa é a primeira edição e eu acredito que esse podcast ainda terá muita coisa para dar, né? Para quem não me conhece, eu sou o Patrício Silva, né? Sou um jovem de 28 anos de idade, sou natural de Malange, residente na província de Luanda, e sou empreendedor, né? Sou empreendedor, trabalho no ramo de empreendedorismo digital e, na verdade, é algo que eu primo muito, né? Porque aqui o nosso companheiro Manassés disse que o conhecimento deve ser partilhado. Então, nada melhor que passar a minha experiência ou aquele conhecimento que eu tenho na área para as outras pessoas, para aqueles que estão a começar agora. Certo. Agora, há uma pergunta muito interessante. Será que alguma coisa foi um gatilho que aconteceu para que entrasse pelo mundo do empreendedorismo? Né? O que é que impulsionou a começar a empreender? Bem, falando do empreendedorismo, né, nós vamos falar do empreendedorismo como uma oportunidade, né? E aquela pessoa que se caracteriza empreendedor é aquele jovem visionário ou aquela pessoa visionária que aproveita as oportunidades e usa-las nos momentos mais oportunos, né? O empreendedorismo, na verdade, ela surge como uma habilidade que pode ser nata ou também adquirida. Mas falando de mim, particularmente, eu digo que o empreendedorismo surgiu como algo nato. Por quê? Porque desde muito cedo eu sempre tive uma certa inclinação, né? Por criar negócios, por fazer planos de negócio, por inovar alguma coisa que já existe, né? Por isso é que eu digo que o empreendedorismo às vezes surge como uma coisa nata, né? Mesmo através das coisas pequenas ou dos empreendimentos pequenos, a pessoa consegue ter resultados incríveis, né? E na maior parte das vezes eu digo que o empreendedor não é aquele que espera para começar com uma coisa grande, mas é aquele que começa se baseando nas coisas pequenas, né? E eu digo que o empreendedorismo é como se fosse uma oportunidade, porque aquele que é empreendedor aproveita até as pequenas oportunidades. Então, foi isso que eu sempre fiz durante toda a minha vida. Eu, quando comecei no ramo de empreendedorismo, comecei com uma coisa muito pequena mesmo, que se a pessoa em si fazer uma análise e dizer, não, vou começar com este valor, vou começar com este montante, ele pensa que não vai conseguir. Certo, mas e é já a pergunta que eu ia fazer mesmo, como começou, qual certo. Foi o primeiro negócio e o que aconteceu? Sim, pode continuar. Bem, o meu primeiro negócio, naquela época, foi combustível, né? Gasolina, se posso assim dizer, numa linguagem terra a terra. Na época eu vivia num bairro, né, que não tinha energia, né, que não tinha luz da rede, e raramente eu via aquilo como uma oportunidade, porque na época todo o pessoal usava gerador. E para começar o empreendimento, na verdade eu sentei e pensei, né, fiz uma análise no meio em que eu estava inserido, ou no bairro em que eu vivia na época, e vi que as pessoas compravam combustível, né, para obter energia, e poucas pessoas vendiam. Naquela época eu tomei a decisão de começar, mas eu comecei mesmo do baixo, comecei mesmo pequeno. Eu lembro-me que na época eu comecei com um bidão de 5 litros. Um bidão de 5 litros. E na época, acredito que aquele bidão era 250 kwanzas, se não me engano. 250 ou 200 kwanzas. Então eu comecei com um bidão daquele, né? Comecei com um bidão daquele, comprei um bidão daquele e vendi.
E depois de um dia comprei um outro, vendi, comprei mais um outro, vendi, comprei mais um outro, vendi, e depois eu consegui dinheiro de 2 bidões. Comecei a vender 2 bidões daquele pequeno, comecei a vender, continuando as vendas, e depois foi subindo. Né? Em vez de comprar os bidões pequenos, eu comecei a comprar os de 25 litros, de 30 litros, e às vezes eu comprava 5, 6, 8, 10, até que fui parar nos 15 bidões. E é algo que eu tiro assim como uma motivação para mim, porque eu comecei de muito baixo, de muito pequeno. E quando eu sentei para fazer uma análise, né, de onde eu comecei e do nível que eu atingi depois, eu vi que foi algo surreal. Por quê? Porque é incrível uma pessoa começar com um bidão de 5 litros e terminar ou dar continuidade a vender com 10 bidões, com 15 bidões, isso de 20 litros, de 25 litros, de 30 litros. Então foi uma evolução para mim. A partir daquele momento eu compreendi que para o empreendedor começar não é preciso muito. Basta ter estratégia de negócio, basta ter certeza naquilo que está a fazer, dedicação e também acreditar em si próprio. E eu particularmente acredito que fazer um negócio não é nada fácil. Se fosse Não, aqui para dar realmente. uma estatística, é 0% fácil. Então, eu gostaria de saber se alguma vez já pensou em desistir, epá, esse negócio não vai dar certo, ou eu não posso fazer um negócio. Já pensou em desistir? Não, olha, por acaso já pensei em desistir. Por quê? Porque o começo é a fase mais difícil de um empreendedor. Muita gente tem um projeto que quer colocar em carteira, né? Algumas pessoas não têm financiamento, outras pessoas também eu digo que não têm a coragem para começar, estás a ver? Porque começando, ele chega a ser um investimento incerto e nós não sabemos se vai dar certo, se vai dar errado, se vamos fracassar ou se vamos ter sucesso, né? Então, no decorrer do caminho, ou no decorrer da execução do trabalho, né, no ramo de empreendedorismo, a pessoa também passa por alguns tropeços, né? Nem sempre as coisas correm da maneira como nós esperamos ou como nós desejávamos. Então, eu já pensei em desistir muitas vezes, né? Nesse primeiro negócio que eu acabei de citar, eu já pensei em desistir logo no princípio. Por quê? Porque no princípio surge uma certa dificuldade. Não tens investimento, as pessoas ao teu redor não acreditam ainda muito naquilo que você está fazendo, porque não estão a ver os resultados, simplesmente você está a começar. E aquilo acaba por ser uma desmotivação para nós. Mas uma coisa que motiva o empreendedor é os seus sonhos. Por quê? Porque a pessoa sabe onde está a começar e aonde quer chegar. Então, meu foco principal sempre foram os resultados, o lugar onde eu queria chegar. E eu já pensei em desistir porque devido às dificuldades, devido às debilidades que vão surgindo no decorrer do caminho, nem sempre a negociação é aquela, nem sempre você vende, nem sempre tem o rendimento esperado. Tem momentos que às vezes você faz um investimento e no final espera ter uma receita que superam as despesas, né? Mas às vezes acontece que as despesas superam as receitas e a pessoa pensa, será que vale a pena continuar ou vamos parar por aqui? Ou vamos parar. E não sei se você prestou atenção, o que o fez se manter foi a visão antes da materialização, né? Sabia onde queria chegar, então independentemente de onde estava. E algo que me motiva bastante é pensar da seguinte forma: tudo que existe agora foi consequência de alguém persistir. Né? Realmente. Se quem criou o carro desistisse no processo, quem criou a lâmpada desistisse no processo, então tudo que nós temos é resultado da persistência de alguns homens que existiram e quem sabe nós também poderemos entrar nesta mesma lista. Olha, tem que ser assim. Então eu gostaria de saber o que fez para se manter, né, nesta fase difícil em que os resultados não são visíveis. E muita gente, se calhar, também já desistiu. Você que já desistiu, fique tranquilo, porque todos nós aqui também já desistimos várias vezes. Já pensamos em desistir. Já pensamos em desistir, que assim está correto. Então, o que nós devemos saber é o que fazer, né? Não ter medo do problema, mas o que fazer quando estivermos mergulhados nesse momento, nesse calafrio que acho que todos nós vamos passar. Então, o que fez para se manter? Bem, pelo menos eu defendo uma teoria, que realmente eu digo que
todo e qualquer ser humano, né, deve ter os pés assentes, né? Deve ter um foco, deve ter objetivos na vida e também deve ter sonhos. Por que eu digo isso? Quando uma pessoa diz sim ou não para uma determinada coisa, a pessoa deve estar inerente para todas as consequências desse sim e deste não. Eu dizendo que sim, sou empreendedor, que vou começar um negócio, que vou começar a empreender, que vou inovar, que vou procurar, digamos que não será fácil. Não será fácil, haverá tropeços, haverá dificuldade. Mas o que vai nos manter firme é os objetivos que nós traçamos. Por quê? Porque nós precisamos sempre ter um plano. Podemos dizer um plano de negócio, ou um plano de vida, né? Ou um plano de trajeto. Sempre que nós começamos um ano novo, nós definimos metas. Esse ano eu quero que aconteça isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não significa que o ano será fácil, né? Haverá momentos difíceis, haverá choros, haverá tristeza, mas também haverá alegria. Haverá momentos bons. Então nós precisamos se apegar nas coisas que são positivas. No lado do empreendedorismo, eu sendo empreendedor, né? Fazendo um negócio, ainda que o negócio não esteja a correr da melhor maneira possível, os resultados ou os resultados devem ser motivação para mim. Né? Aquilo que eu quero alcançar, aquilo que eu quero ser, então eu vou persistir naquilo. Por quê? Porque eu tenho um foco, eu tenho uma visão. Se bem que eu estou a começar agora, ou entrei no ramo agora, mas se alguém me perguntar que nível você quer atingir no ramo do empreendedorismo, eu tenho uma visão, eu tenho algo já bem definido. Então, aquilo que eu tenho definido será minha motivação para continuar, ainda que as coisas não estejam a correr da melhor maneira possível. Né? Por isso é que o ser humano diz que nós devemos sonhar. Tá vendo? Sonhar é de graça. Nós podemos sonhar atingir um patamar, ser um grande empresário, conseguir isso, conseguir aquilo, sair numa lista, receber prêmios. Então, são algo que está entre nós ou está em nós que nos motiva a continuar. Ainda que nós caímos no dia de amanhã, nós vamos ter aquele momento triste, nós vamos ter aquele momento de reflexão, mas o momento de reflexão vai nos levar no local em que nós queremos chegar. Então aquilo será uma motivação para nós. Olá, até aqui nós chegamos né, no final da primeira parte, que foi falar sobre o passado, que foi muito interessante saber que o primeiro negócio foi da venda de combustíveis e que começou com 5 litros. Quantos acham que é possível começar com pouco, né? 5 litros não é muita coisa, então é importante mesmo a energia de começar. Agora eu vou entrar naquilo que é uma dádiva, né? O presente. Qual é o seu negócio atualmente? Quais são as suas empresas que estão ali a fazer bastante sucesso? E depois, o que tem feito para inovar na sua forma de atuar no mercado em cada negócio? Ok. Certo, é como o companheiro aqui disse, né, o Manassés disse que não deve existir presente sem o passado. Né? É o passado, na verdade, eu digo que é a fase mais difícil, mas é o passado que faz um presente sólido, né, e um futuro promissor. Atualmente, né, eu trabalho mais no ramo digital, né? Sou responsável de 2 marcas, né? E graças a Deus já tenho uma certa visualização, né, no ramo digital, né? E operando a partir do telefone. E sou CEO de 2 marcas, né? A Menes Fashion, que é uma marca que tem como foco principal só os jovens, né? De todas as idades, os meninos. E o nosso foco principal é vestimenta, né? Ou seja, a nossa marca, os nossos produtos são vestimentas e acessórios para homens. Né? Na verdade, eu criei a Menes Fashion como algo assim que poderia ser diferenciado. Né? Porque se nós fizermos uma análise, nós vamos compreender que as maiores marcas, né? Ou seja, a maior parte das marcas são voltadas para as mulheres. Né? Então, criando a Menes Fashion, que é moda masculina, é algo que tem como foco principal os homens, né? Vestimentas, acessórios, e é algo que eu digo que no momento é uma empresa digital sólida, né? Porque tem um certo número de seguidores já conquistado a partir da internet. Isso também já gera uma certa credibilidade em nós, né? Ou na marca.
E a outra página é a Ultravisão Lentes, né? A Ultravisão, que é uma marca especializada em venda de lentes de contactos e também acessórios para cuidados, limpezas e manutenção das lentes. E nesse perfil, eu tenho como foco principal as mulheres, né? Ou seja, o maior público-alvo são as mulheres, né? certo. Sabendo que as mulheres estão mais voltadas para essa coisa de beleza, em relação a make-up e tudo mais. Então, as lentes de contato é um produto que vem aí para realçar e dar um brilho no olhar e melhorar o olhar. E, graças a Deus, também teve uma boa aceitação do público, né? O que eu disse, a maior parte, ou seja, posso dizer que 80% do público-alvo que eu tenho na página da Ultravisão são mulheres e 20% homens. Mas, pelo menos nesse momento, eu digo que as duas páginas rendem, né? As duas páginas têm produtividade e eu acredito que tudo é só a base do empenho. Mas, neste momento, eu atuo mais como empreendedor digital, né? Trabalho mais nas redes sociais, porque nós vamos ver que antigamente as publicidades eram mais de rádio, eram mais de televisão, e hoje, como a maior parte do público está concentrado na internet, então há que o empreendedor tirar um proveito dessa situação, né? Se o público-alvo está mais concentrado na internet, então nós vamos trabalhar mais na internet do que no mundo físico. Certo. As duas empresas vão estar a passar aqui, você que quer investir no seu olhar ou na sua aparência pessoal. E eu aqui vou adiantar, antes de entrar para uma questão, né, de afirmar que a nossa roupa e a nossa aparência define quem nós somos ou quem gostaríamos de ser. Certo. Então ali eu quero entrar num outro campo, vejo que o senhor valoriza um pouquinho aquilo que é a sua vaidade, né? Pelo menos investe tanto ali. Então, gostaria de saber quem é o senhor Patrício no âmbito da vestimenta, né? Como seleciona, qual é a impressão que quer passar com o seu visual. Certo, olha, falando de apresentação, né? Dizem que a primeira impressão conta muito. Certo. Então, eu sou uma pessoa que primo muito pela apresentação, sou mesmo muito vaidoso. Certo, sou mesmo muito vaidoso, quero estar sempre com o cabelo tratado, as unhas feitas e também a vestimenta, né? Eu, pelo menos, sou apologista de que cada pessoa deve se arrumar de acordo ao meio em que ele estiver inserido. Como hoje, né, para um podcast, como o pessoal vê, eu estou meio formal, eu estou mesmo formal, né, porque o momento exige. E eu sou alguém que opto por usar algo que eu me sinta bem naquela vestimenta, porque o mais importante é a pessoa se sentir bem e se sentir aceite. Você vestir uma roupa que quando você se olhar ao espelho fala, uau, eu estou representável, né? Ou eu sou bonito, ou eu estou bonito. Então, é algo que a pessoa deve primeiramente primar, né? Devemos olhar para as outras pessoas, mas o foco principal é nós mesmos. Porque eu preciso vestir algo que eu me sinta bem. Então, para a minha seleção de vestimenta, eu faço primeiro seleção com base ao local em que eu vou ou em que eu estarei, né? Como hoje eu estou formal, porque o momento exige e tinha que estar mesmo assim. Quando eu saio, normalmente, quando eu vou para a igreja, a vestimenta é praticamente quase a mesma, às vezes menos formal do que hoje, mas é sempre formal. Colocar uma camisa, uma calça, colocar um cinto, camisa por dentro, um sapato. Então, são coisas que a pessoa define se baseando no local que a pessoa vai. Agora, se for um final de semana, eu gosto de estar de um calção, uma t-shirt, umas chinelas, umas sandálias, algo que eu me sinta mais à vontade e confortável para estar naquele lugar. Né? Porque se eu não me sentir confortável, é meio que complicado. Eu não posso estar numa tarde, não posso estar num final de semana formal ou vestido a rigor. Eu vou me sentir desconfortável porque, em si, pelas pessoas que eu vou encontrar lá, eu vou encontrar pessoas de um look mais descontraído, então eu primo muito pelo local em que eu vou. Eu acho que em todos os locais que nós tivermos, devemos estar apresentados, ou seja, bem apresentados para o evento que nós vamos, para o momento que nós vamos viver. E será que essa questão da nossa aparência também pode abrir algumas portas ou pode influenciar na nossa performance, né? O nosso comportamento? Eu particularmente sinto, quando estou bem vestido, o meu comportamento é outra, a forma de andar, a forma de interagir. Realmente tem que mudar. Então, eu gostaria de saber se estão ligados, né, a esse mundo de negócios. Se nós queremos ter êxitos, nós também precisamos velar
pela nossa aparência pessoal e qual é o segredo de ter uma performance mais aceitável no mundo dos negócios? Olha, na verdade sim, a aparência conta muito, né? Nós podemos olhar e ver, há pessoas que só são contratados por uma empresa só pela aparência. Certo, certo. Né? Por quê? Porque as capacidades contam, né? As habilidades que a pessoa possui também contam. Mas se eu for para uma entrevista de trabalho, né? E de calça jeans, e de uma t-shirt, e de tênis normal, não é um look bem apropriado para ir para uma entrevista de trabalho. Mas se eu for para uma entrevista de trabalho com uma camisa bem arrumadinha, um blazer, praticamente vestido mais formal, né? Só do agente do RH olhar para você, ele já vai te dar um ponto através da sua apresentação. A apresentação é top. Se a pessoa olhar, não, ele está bem apresentado, não, ele entra, porque a apresentação também conta, faz as pessoas tirarem até conclusões precipitadas. Porque para alguém que te vê vestido a rigor, você sentado ainda não falaste nada, ainda não abriste a boca. A pessoa já vai te olhar como, essa pessoa é responsável, essa pessoa sabe estar, essa pessoa sabe se apresentar. Por isso é que nós falamos que aqui o impacto da primeira impressão conta muito. A pessoa te vê pela primeira vez, uau, não, fulano é organizado, fulano é isso, fulano é aquilo. Digo isso porque eu passei uma experiência assim, quase que parecida. Eu estava para firmar uma parceria com uma pessoa. E normalmente quando eu quero firmar uma parceria, eu prefiro ir pessoalmente para discutir os termos. E eu fui ter com aquela pessoa e, na verdade, eu fui bem apresentado. Eu, se tu olhares para o meu perfil comercial da página Moda Masculina, eu não vendo, não vendo fatos, não vendo gravata, não vendo coisas formais. É mais casual. Né? Mas eu fui vestido de uma maneira muito formal, que quando eu cheguei lá a pessoa ficou admirada. Não, senhor Patrício, mas eu vejo que no teu perfil você vende vestimentas desse tipo, mas eu raramente vejo fato, vejo blazer e tudo mais. Mas como é que você me aparece aqui apresentado desta forma? Eu digo, eu apareci aqui apresentado dessa forma porque eu vim para uma reunião. E normalmente quando a pessoa vai para uma reunião deve primar muito pela apresentação, porque vai encontrar alguém importante, certo? Vai conversar com alguém, vai definir termos. Então, desde o momento que eu cheguei naquele lugar apresentado ou vestido daquela forma, o modo dele me receber a recepção foi diferente. O modo como ele olhou para mim foi diferente. Certo. Então, ele viu fogo. Fulano assim, a apresentação assim. Não. Sim, senhora. Ele me deu a mão e disse, olha, senhor Patrício, sim, senhora. Eu, na verdade, achei que tu virias de um calção, virias de uma chinela, virias de uma t-shirt, mas tu vieste mesmo vestido daquela. Então, eu senti que a minha imagem foi muito valorizada naquele momento, sem antes eu falar uma palavra. E quando nós sentamos para conversar, no final ele disse, olha, senhor Patrício, tu és muito profissional. Eu, na verdade, julguei que ia receber uma pessoa assim, 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 mas quando você chegou aqui, eu fiquei completamente pasmado, porque eu não esperava receber uma pessoa assim. Então, a imagem conta muito. A imagem também vende. A imagem também conquista um posicionamento, conquista pessoas. Então, é muito importante a pessoa velar pela sua imagem. Certo. Então, a lição que fica neste lado é que ninguém quer se unir a um fracassado. Então, independentemente de em que contexto eu estou, em que lugar eu estou, né, em termos de crescimento na minha vida, certo, eu não posso transparecer, né, aquele insucesso. Então, muita gente, às vezes, na mente já está sem autoestima, o visual também é aquele. Então, acho que as chances de dar certo vão ser não ao seu favor quando nós não valorizamos, não investimos na comunicação não verbal. Né? A energia que a gente quer passar. Ninguém quer se unir a um fracassado. Então, o primeiro passo mesmo, invista na sua aparência e depois na sua abordagem, assim como também no seu conhecimento. Né? Agora eu vou entrar num campo mais prático. Okay. Aquela pessoa que ou não tem um negócio, quer começar, quais são os métodos, quais são os caminhos que ele tem que fazer ao identificar o negócio que ele quer fazer, como ter aquela resiliência ou aquele plano bem organizado para conseguir ter êxito nesse seu negócio?
Como eu disse que o começo é sempre começo, é a base de tudo. A pessoa em si, primeiramente, teria que ter tudo agendado, teria que ter uma agenda para começar. Por quê? Porque se eu quero começar um negócio, primeiro eu preciso saber que negócio eu quero criar. Qual é o meu ponto forte? Em que área eu consigo me destacar mais? Então, são coisas que a pessoa vai fazer uma análise em si próprio para depois definir o que ele quer fazer. Porque todo e qualquer empreendedor, quando ele sabe que quer entrar no ramo do empreendedorismo, ele vai procurar já saber em que ramo ele vai investir. Sendo alguém que está a começar agora, nós precisamos aprender com a concorrência, ou seja, estudar aquelas pessoas que já estão no ramo do empreendedorismo e aprender com as suas experiências. É algo que eu valorizo muito. Por quê? Porque não basta simplesmente ter um plano definido sem ter conhecimento. Por quê? Porque se nós termos um plano definido, não termos conhecimento, quando nós fazermos investimento, aquilo vai fracassar, porque nós não definimos nada. Então, em si, o empreendedor, ele deve procurar saber o que ele quer fazer. Para nós, assim de concreto, sabermos o que nós queremos fazer, nós vamos fazer consoante ao meio que nós estamos inseridos. Eu vou voltar na minha primeira abordagem do passado. Por que eu comecei a vender combustível? Porque nós não tínhamos energia da rede, né? Porque o bairro estava às escuras. E porque, em si, algumas pessoas também vendiam. Mas esse número de pessoas era limitado. Então, o empreendedor, quando quer entrar num ramo de negócio, né, porque alguns defendem que o empreendedorismo é inovação, né, é criar uma coisa nova. Podemos criar uma coisa nova, mas nos baseando em uma coisa que já existe. Okay. Aí nós vamos levantar a causa de aprender com a concorrência. Aquelas pessoas que já estão lá inseridas, aquelas pessoas que já fazem negócio, aquelas pessoas que já começaram alguma coisa, começaram do zero e hoje estão lá no topo, né? Aquelas pessoas vão nos ajudar a definir o que realmente nós queremos fazer. E nós vamos começar um negócio com relação, ou seja, nos baseando no meio em que nós estamos inseridos. O que essa população precisa? O que o meu bairro precisa? Como é que eu poderia melhorar o nível de vida do pessoal que vive aqui nessa zona? O que eu deveria vender? A que preço? Então, aí nós já estaríamos a falar de uma análise SWOT. Certo. Né? Então, antes de criar o negócio, cria o cliente. Cria o cliente. Quem vai ser o meu cliente? Qual é a necessidade? Faz uma análise no meio todo em que você está inserido ou no local que você está enquadrado para você saber que pessoas te rodeiam. Né? Sexo, gênero, o nível social, a capacidade financeira que eles têm, porque se eu criar um negócio, eu preciso saber para quem vou vender e a que preço, para que o meu negócio tenha rendimento. Porque eu não vou vender um produto, né, na minha localidade, né? Podemos assim dizer, se a minha localidade for uma localidade que mais vive pessoas de uma camada muito baixa a um preço muito elevado. Nós não vamos ter cliente. Por quê? Porque o local em que nós estamos inseridos, as pessoas que lá vivem não estão capacitadas para adquirir os nossos produtos, porque os preços são altíssimos. Então, o primeiro passo é definir o que é que nós queremos vender ou o serviço que nós queremos prestar. Tendo isso em mente, nós vamos conseguir fazer uma análise um estudo de viabilidade para definir quanto nós vamos precisar para começar esse negócio. Porque nós só precisamos pensar no investimento quando nós já temos todo o plano de negócio definido. O que é que nós queremos vender, como nós queremos vender, para quem nós vamos vender, em que meio nós vamos atuar, quem será o nosso público-alvo, quem vai comprar. Então, todos esses itens, né, constituem um bom plano de negócio para alguém que está a começar agora. E no contexto de quem já começou, né, por exemplo, é algo que eu sinto e acredito que muita gente também passa por isso. O empreendedor tem uma vida muito pressionada, né? Ele está focado no seu negócio, está ali fazendo e principalmente os resultados às vezes não são proporcionais ao esforço, né, que estamos ali a empreender. Então eu queria entrar um pouquinho no que você faz para se descontrair, né? Qual é o seu modelo do tempo livre, o que lê, o que ouve, e como é que faz para equilibrar, né, os seus negócios da sua vida pessoal? Bem,
Na questão do equilíbrio, eu acho que nós precisamos ter um controle sobre a gestão do tempo, né? Definir o tempo que nós vamos nos dedicar ao trabalho, ao negócio, e o tempo que nós vamos nos dedicar a outras coisas ou à nossa vida pessoal, né? Olha, o empreendedor digital, ele tá sempre a 1, 2 minutos a olhar o telefone. Por quê? Porque o telefone é a sua principal ferramenta de trabalho. Então ele precisa estar ali sempre a olhar, sempre a ver se tem uma mensagem, se tem um e-mail. Então são coisas que às vezes, né, por nós estar num local público, se calhar por nós estar às vezes no meio com familiares, ou numa sentada, ou num debate, ou numa conversa, acaba por ser um incômodo para as outras pessoas, porque as pessoas nos questionam, está sempre a ver o telefone, não sei o que e tudo mais. Então, tudo precisa ter um tempo definido. Das X às X de horas eu vou me dedicar ao trabalho, das X às X de horas, nesse momento que eu estou para casa, tenho que dar atenção à família, tenho que dar atenção à esposa, tenho que dar atenção aos filhos. Então, é algo que a pessoa vai definir para manter um certo equilíbrio. Não vou me dedicar tanto ao trabalho ao ponto de esquecer a minha vida pessoal, a minha vida social. Então, nós precisamos ter um certo equilíbrio na vida. Porque os trabalhos em si, os negócios têm rendimento quando você se dedica muito, é verdade. Quando você se dedica muito, tem resultados também incríveis. O mesmo acontece na vida pessoal. Se você quer ter um bom relacionamento com os seus familiares, com os seus amigos, com a sua esposa em casa, é necessário você ter um tempo só dedicado para aquelas coisas. Que quando você está naquele tempo, você esquece o trabalho, esquece o negócio. E, na verdade, eu procuro manter o meu equilíbrio assim. Fora do trabalho, o meu foco principal é a minha família, a minha esposa, né? Os meus amigos, as pessoas com quem eu tenho aquela certa afinidade e uma certa ligação. Então, são as pessoas que eu procuro dar atenção nos tempos livres. Gosto de ler também, gosto de dormir. Gosto muito de dormir. Ok. Gosto muito de dormir. Quando eu não tenho nada para fazer, eu procuro descansar a minha mente, procuro dormir mesmo o máximo tempo possível, né? E me dedicar às outras coisas, porque nem tudo é só trabalho. E também nem tudo é só amizade, nem tudo é só família. Então precisamos equilibrar as coisas. Ter o tempo para trabalhar, ter o tempo para estar em casa com a família, ter um tempo para os amigos. Então, toda essa gestão de tempo vai fazer com que a nossa vida seja produtiva em todos os sentidos, seja no ramo profissional, seja no ramo matrimonial, Sim, né? Seja no social, com os amigos. Então, tudo requer uma gestão de tempo adequada. Certo, então eu gostaria de fazer um convite a si, né? Se ainda não tem um objetivo, não tem uma meta para este ano, eu lhe convido a criar, e para quem já tem, a não desistir, né? E muitas das vezes o meio em que nós estamos inseridos vai influenciar bastante nas decisões que nós tomamos. Inclusive, vocês não fazem ideia de como eu conheci o senhor Patrício, foi no Lubic, lá em Benguela, e foi uma decisão muito certa, né, ao me conectar, porque trouxe resultados significativos para a minha vida. Desejo agradecer aqui. Então, o network, eu acredito que pode muito bem nos levar onde nós não contamos. Certo. Então, também faça parte dessa família, né? O tal que está aqui a acontecer, a primeira edição. E é um grande objetivo que nós temos esse ano, de prospectar e atingir níveis consideráveis, tanto de audiência, e impactar mais vidas que estão tanto nesse mundo de empreendedorismo ou não. E você faça parte dessa família, seguindo-nos, deixando aí o seu comentário e a sua pergunta para os próximos programas. E eu vou fazer aqui a questão também sobre quais são as metas e objetivos que a Men's Fashion e a Ultravisão tem para este ano de 2025, antes de concluirmos. Eu digo que o nosso foco principal é a satisfação dos nossos clientes. Não há nada mais gratificante que o cliente estar satisfeito com uma compra feita, né? Porque é muito bom quando... Vou particularizar, né? Quando eu vendo um produto e depois recebo um feedback positivo do cliente. Olha, gostei muito do produto, gostei muito da forma de atendimento, gostei muito da qualidade, não sei o quê. Olha, esses são pontos que, na verdade, eu quero continuar a cultivar durante o ano de 2025. Porque se os nossos clientes estiverem satisfeitos com aquilo que eles adquirirem conosco, então eles vão continuar a comprar, eles vão continuar a testemunhar.
né? Porque se eu adquirir uma coisa de qualidade, né, eu vou procurar sempre falar boa coisa através com relação àquela página ou com relação àquele perfil. Na verdade, o objetivo que nós queremos atingir é o topo, né? O topo por quê? Porque no momento nós operamos de forma digital, mas é sempre bom ter um espaço físico, né? Tendo um espaço físico, né? Tendo objetivos traçados, tendo uma visão, tendo objetivos já definidos assim a longo prazo, eu posso continuar sendo um empreendedor e também ser já um empresário. Ok. Por quê? Porque o espaço físico é importante. Se bem que eu disse no princípio que nós já temos um público-alvo conquistado na internet, né? Isso já gera uma certa credibilidade. Porque quando eu abrir o espaço físico, eu já tenho aqueles que são clientes assim afetivos. Já tenho aquelas pessoas que confiam no meu trabalho, que às vezes fazem um pagamento sem antes ver o produto, sem antes receber o produto. Já tem aquela certa confiança. Então, e acho que isso é o mais importante, né? É importante nós ter o domínio no mundo digital, e é importante também nós primar por constituir o espaço físico. E eu acredito que quando eu constituir o espaço físico, já terá uma certa aceitação do público, né? Porque ele já vem o nosso profissionalismo digitalmente, do jeito que nós trabalhamos, do jeito que nós se esforçamos e se empenhamos para quê? Para que o cliente tenha um bom testemunho nosso. Então, nosso objetivo principal para esse ano de 2025 é constituir nosso espaço físico. Ter um espaço físico e continuar sempre a produzir, né? Porque eu acho que a produtividade é o mais importante. Não é a coisa mais importante, mas é um dos focos principal, né? O principal é a satisfação do cliente, mas a produtividade vem em segundo lugar, porque é a produtividade que nos faz continuar. Se nós estivermos a produzir, então isso nos leva a continuar e vai nos levar a chegar até ao topo. Certo. Eu agora vou fazer aqui um milagre, né? Eu vou dar a si uma vida em 1 minuto. Então, vou pedir que em 1 minuto deixe uma mensagem que é o conjunto das experiências que já teve, certo, os erros que já cometeu, das vezes que já pensou em desistir e das estratégias que teve para superar esses momentos, porque na verdade não há nenhum degrau que não se suba e nenhuma barreira que não se quebre. Então, em 1 minuto, passe uma mensagem para aquela pessoa que está nos assistindo agora, o que é que ele precisa saber sobre toda a sua trajetória de vida em apenas 1 minuto. Bem, para você que nos acompanhou nesse podcast de hoje, meu companheiro, minha companheira, se você quer entrar no mundo do empreendedorismo, o primeiro conselho que eu vou te dar neste dia é seres persistente. É teres foco principal, é teres teus objetivos definidos e teres sonho, né? O sonho é uma motivação para o empreendedor. Por quê? Porque no mundo do empreendedorismo tem tropeços. Não significa que ao começar você não vai encontrar debilidades, não vai encontrar dificuldade, mas é importante sempre você colocar na mente aonde você quer chegar. O teu sonho é que vai te motivar a continuar. Mesmo quando você cair, o teu sonho vai te levantar. Ainda que não tenha pessoas que te motivem ou que te levantem com palavras positivas, né? Porque na maior parte das vezes o começo é a fase mais difícil. As pessoas não acreditam em ti, você não tem investimento, você ainda não tem nada sólido para começar. É só o teu pensamento, é só a tua motivação e é o teu sonho que vai te levantar. Então, para você que já começou, para você que é empreendedor e força, não é fácil. Apesar dos tropeços, levanta sempre, continua. Tenha teus objetivos todos traçados. Tenha foco na vida e tenha sonhos que você esteja convicto de onde você quer chegar. E a base de tudo, coloca Deus no centro de tudo. Porque eu acredito que o ser humano tem a capacidade, mas para Deus nada é impossível. Acredita que aquele sonho que você já definiu na tua vida, do lugar em que um dia você quer chegar, é possível se você acreditar em ti, se você confiar em ti, se você trabalhar no projeto, se você suportar e aceitar o processo e também colocar Deus como ponto principal de todos os afazeres da tua vida.
Eu vou agradecer mais uma vez pela sua presença. Olha, eu é que agradeço pelo convite. E aceito os próximos convites, porque eu acredito que o pessoal vai querer beber mais, né, e mais vezes. Então, sempre que a nossa mensagem ali chegar, eu espero agendar ali na sua agenda, que já é apertado, um tempinho para nós. Então, você que nos acompanhou, fique com Deus. Eu sou Manassés Investa e se você é meu ou minha, não vou te deixar mal. Deixe o seu comentário, deixe o seu like e compartilhe para outros amigos. Estamos juntos, é só o começo.